noite, que prazer estarmos aqui mais uma vez, nesta noite de domingo, para lhes trazer uma palavra de esperança e conforto, e só Deus pode fazer isso. Podemos ser usados como instrumentos dele, mas os recursos espirituais dos quais dependemos, só Deus é o supridor, é aquele que pode fazer por nós infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então gostaria que você ficasse conosco nesta live até o final, porque eu tenho certeza Deus vai falar ao seu coração. Vamos orar e depois cantaremos o hino 349, que tem a ver com a mensagem desta noite, o incentivo de Deus, a palavra de Deus, dizendo: não temas, eu sou contigo. Vamos orar. Pai, te agradecemos pelo dia e pela semana, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, porque mesmo cercados de perigos, e principalmente agora, este perigo, esta ameaça causada pela Covid-19, mas nós temos certeza que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor espalhado por toda a terra. Fala-nos nesta noite, edifica-nos, que o teu Espírito possa estar comunicando aos nossos corações as verdades do Evangelho. Nós te rogamos, Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Você
Nós vamos falar nesta noite sobre 6 razões porque Deus diz: não temas. Temos muitas outras razões, dezenas e milhares, mas por causa do tempo nós vamos nos ater apenas a 6 motivos, 6 razões porque Deus fala: não temas. Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 24, quando Deus se dirige a Abraão, e o verso 24 diz: naquela noite, naquela mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, Isaque, filho de Abraão. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão. Irmãos, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou perfeitos, ou seja, sem pecados. Eles não sabiam o que era medo. Adão e Eva dormiam e acordavam tranquilos e sossegados. Iam e vinham, trabalhavam, sem medo nenhum do que lhes poderia acontecer. Porém, ao desobedecerem a Deus e percebendo que tinham pecado, sentiram-se indefesos, inseguros e desprotegidos. Em Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 10, Deus aparece no jardim, chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? E Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Interessante que ele não fala: eu tive vergonha, porque estava nu, mas ele disse: eu tive medo, porque ele está diante daquele Deus que é santo, e agora contaminado pelo pecado, ele sentia medo de que Deus poderia punir-lhe, tirando-lhe a vida pelo que ele tinha feito, pelo que eles, marido e mulher, tinham praticado. Irmãos, estão registrados na Bíblia cerca de 150 vezes esse mandamento: não temas. Deus não somente pede para não temermos, mas nos oferece os meios providenciais e capazes e suficientes para não termos medo. Vamos estudar então estas 6 razões, motivos, porque Deus diz para nós: não temos. Primeiro, Ele fala: não temas, porque eu sou o Senhor dos senhores. Isto quer dizer que os que se consideravam grandes no passado, reis, imperadores, que se levantaram contra Deus e contra o seu povo, todos eles sucumbiram, pereceram. E Deus fala sobre isso através do profeta Isaías, no capítulo 41. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão.
Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Irmãos, nós temos inimigos espirituais que são mais fortes do que nós. Eles não são mais fortes do que o Deus que está em nós e que está conosco. Por isso, contra Satanás, não temos condições pessoais próprias de lutar contra ele. Mas aquele Deus que está conosco, ele sim é capaz de nos dar a vitória. E por isso podemos nos respaldar nesta promessa consoladora: não temas, porque eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o seu Senhor. Em segundo lugar, ele diz: não temas, porque eu sou o Senhor dos exércitos. E ele está falando de exércitos em todas as esferas, exércitos humanos. Por exemplo, quando Davi responde a Golias em 1 Samuel 17: tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E Davi completa, dizendo: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Por isso, irmãos, nós não temos motivos para temermos o coronavírus ou a Covid-19, mesmo que seja uma doença letal, perigosa, ameaçadora, que tem ceifado milhares de vidas pelo mundo afora. Mas nós sempre cremos, continuaremos crendo, que Deus continua no controle de toda a situação. Deus também é o Senhor, não só dos exércitos humanos, mas também dos exércitos espirituais, ou seja, anjos e demônios. Em Apocalipse capítulo 19, o apóstolo, na sua visão apocalíptica, fala: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, F maiúsculo e V maiúsculo, referindo-se à pessoa de Jesus. Se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Também em Efésios capítulo 6, o apóstolo fala: porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra seres sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Então Deus é o Senhor dos exércitos espirituais. Satanás não pode dar um passo sem a permissão de Deus. Ele está sob os olhares de Deus. Em terceiro lugar, a terceira promessa, Deus está dizendo: não temas, porque se eu tive o poder de criar um universo inimaginável, insondável, impenetrável, não teria condições de cuidar de você?
Isaías 40, 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E diante de nossas limitações humanas, os astrônomos, eles não conseguem catalogar os satélites, estrelas e planetas, por mais avançadas que sejam os seus equipamentos. Você alguma vez, enquanto apreciava o céu noturno, chegou a se perguntar sobre a dimensão do universo, para que você tenha uma ideia, quando olhar para o firmamento em uma noite, especialmente sem lua, se você tiver paciência para contar pontinhos, poderá distinguir cerca de 2.500 estrelas. E todos esses pontinhos brilhantes que vemos são apenas os nossos vizinhos mais próximos e compõem apenas uma minúscula fração da nossa galáxia. Aliás, quase todas essas estrelas se encontram a menos de 1000 anos-luz, ou seja, um ano-luz contém 9,5 trilhões de quilômetros. Aqui da Terra, o que significa que o que realmente vemos quando olhamos para o céu é mais ou menos isso. Você se sente pequeno diante da grandeza, da grandiosidade do que Deus tem criado, do que Deus criou, não é? E deixou nesse universo. E os cientistas, eles têm trabalhado diuturnamente para tentarem catalogar as estrelas, as galáxias, os sóis, mas eles jamais atingirão esse objetivo, por se tratar de algo inimaginável, impenetrável. E existe um consenso entre os cientistas de que entre 5% e 20% de todas essas estrelas são semelhantes ao nosso Sol. Os cientistas também acreditam que entre 20% e 50% dessas estrelas poderiam ter planetas parecidos com a Terra, orbitando ao seu redor. Em quarto lugar, Deus está deixando esta quarta promessa: não temas, porque se eu tive o poder de criar os anjos, não poderia cuidar de você? Hebreus capítulo 2, versículo 16, pois ele, evidentemente, Deus, não socorre anjos. Por que ele não socorre anjos? Porque os anjos não precisam de socorro, mas ele socorre a descendência de Abraão. A quinta promessa de Deus: não temas, porque se eu controlo e sustento os seres inanimados e irracionais, muito mais você, que foi criado à minha imagem e semelhança. Mateus capítulo 6, Jesus fala: por isso vos digo, ele deixa esse conselho para nós: não andeis ansiosos, preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
porque os gentios é que procuram tais coisas. Em sexto lugar, Deus está também nos dizendo: não temas, porque quer vivendo, quer morrendo, você me pertence. Romanos capítulo 4, versículos 7 a 9, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Também 2 Timóteo 2,11, fiel a esta palavra: se já morremos com Ele, com Cristo, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O Senhor é fiel, Ele está conosco, na vida e na morte. Nós temos visto desses, através dos jornais, dos noticiários, a triste notícia dos que morrem de coronavírus, que não podem ser velados, não há velório. Imaginem, irmãos, o sofrimento de uma família, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, e não pode ter o privilégio de despedir-se do seu ente querido. E dali do hospital mesmo, o caixão é lacrado, hermeticamente lacrado, e dali já segue. Eles dão poucos minutos para a família, então, observar de longe o caixão, mas dali eles já conduzem o féretro para o cemitério. Mas, irmãos, aquele que morre em Cristo, com Cristo, esse, que morre em Cristo, mesmo não tendo a presença dos seus familiares, ele terá a presença do Senhor. Eu estou contigo na vida e na morte. E o salmista, no Salmo 23, ele fala sobre isso: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em sétimo lugar, ele está dizendo: não temas, porque mesmo sendo os seus inimigos maiores e mais fortes do que você, porém não são maiores nem mais fortes do que você. Eu sempre costumo dizer: eu não tenho condições de travar uma luta contra Satanás, eu e Satanás, mas com Cristo, com certeza, nós temos mais do que certeza que a vitória será nossa. E o salmista fala no Salmo 118: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Eu pergunto para você nesta noite:
de que você tem medo, o que é que lhe causa medo. Nesse momento, talvez você responderia a coronavírus ou a Covid-19. Mas, irmãos, por que ter medo? Se, caso ela viesse, a nossa única libertação, nosso único livramento, seria o de Deus. Se for da vontade dele que vivamos, ele vai nos curar. Se não for, como fala Paulo, quer morramos, quer vivemos, nós somos do Senhor. Não sei do que você está tendo medo nesses últimos dias, mas é provável que esse medo tenha afetado nesse momento muitas pessoas, milhares de pessoas. Então, coloque o seu medo nas mãos de Deus e confia nele, porque Deus está dizendo: eu não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Que o Senhor nesta noite possa estar lhe dando esta segurança e confirmando em seu coração esta promessa de que nada vai lhe acontecer se não for pela permissão de Deus. Ele está no comando, no controle dos acontecimentos, do que passa na terra, e você, com você, não será diferente. E Deus está dizendo para você agora: não temas, que eu te ajudo. Que Deus nos abençoe. Amém.
Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, pelas promessas que Tu dirigiste para dezenas, centenas e milhares de servos Teus do passado. E estas mesmas promessas são válidas e estão sendo dirigidas a nós hoje, principalmente agora, nesse contexto de calamidade. Não temas, eu sou contigo, não temas que eu te ajudo. Pai, que nós nos apoiemos nesta promessa e que nenhum medo venha nos atingir ou venha tirar de nós ou afetar a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Abençoe o Teu povo, aqueles que estão nos assistindo agora e os milhares espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja na terra. Abençoe, Pai, os governantes, as autoridades constituídas, o nosso presidente. Abençoa, Pai, os médicos e enfermeiros. Guarda-os, poupa-os, ó Deus, dessa doença, para que eles tenham condições de assistir e cuidar dos que estão hospitalizados. Pai, pedimos a Tua bênção e proteção para nós durante esta semana, que as Tuas mãos nos guiem e o Teu conselho seja sempre lembrado por nós, que os nossos passos sejam sempre dados com segurança, na certeza de que o Senhor está conosco e o Senhor vai estar conosco até o fim de nossa existência. Nós te agradecemos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.